Antes de subir ao céu, Jesus prometeu aos seus seguidores que dentro de pouco tempo retornaria, destruiria o pecado, recompensaria os fiéis e restauraria o planeta a fim de habitar para sempre com seus amigos. Qual o motivo da demora? O que Jesus está esperando? Será que ainda falta se cumprir alguma profecia? Ou será que o atraso se deve a alguma decisão arbitrária da parte de Deus? Em seu livro, Por que Jesus ainda não voltou?, o pastor Herbert Douglas explica de forma fascinante o motivo do atraso de Cristo. Adquira o livro Por que Jesus ainda não voltou entrando no link que está na descrição desse vídeo e prepare o seu coração para o evento mais aguardado de todo o universo. Na gloriosa resposta de Jesus à pergunta que estava relacionada ao seu segundo advento, conforme registrado em Mateus 24 e 25, o Senhor enfatizou qual seria o estado da igreja, mais do que qual seria o estado do mundo próximo da sua segunda vinda a esta terra. O estado da igreja de Cristo em especial, e não as condições do mundo, é o que determina o dia em que o Senhor volta para os seus servos fiéis. Ocasião em que o noivo Jesus sai em busca da noiva e o momento em que o patrão, segundo a parábola, volta para os seus empregados, para aqueles a quem ele deixou várias responsabilidades. Amigos, Jesus não disse que os sinais que ocorrem no mundo seriam as principais evidências da sua segunda vinda, mas ele colocou a ênfase nos sinais que aconteceriam em sua igreja. Ao longo dos capítulos 24 e 25 de Mateus, Jesus enfatizou a qualidade de vida que separa não apenas a igreja do mundo, mas também o fiel cristão do cristão despreparado dentro da igreja. O servo fiel e prudente, as virgens prudentes, o servo bom e fiel e as pessoas representadas pelas ovelhas à sua direita, todos esses refletem um estilo de vida que Deus pode usar para pregar a verdade presente. Essas pessoas de qualidade são instrumentos através de quem o evangelho do reino será então ouvido e testemunhado. E o testemunho surpreendente, também distinto da sua vida, certamente será a boa nova de que Jesus reina em seu coração. Esta mensagem viva será pregada em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. Bom, o regresso do reino de Deus é comparado a uma colheita, mas nem tudo que amadurece é fruto de boa semente. Além daqueles que rejeitam o convite do Espírito Santo, existem também aqueles que aceitam a semente do Evangelho, mas não a cultivam. As características desenvolvidas por esses dois grupos são comparadas ao crescimento do joio. Quer seja trigo, quer seja joio, a colheita no fim será realizada. O universo, bem como a humanidade, testemunharão em escala sem precedentes a maturação da semente do Evangelho, que será exibida em pessoas com caráter semelhante ao de Cristo e que viverão em meio ao estresse dos últimos dias. Os resultados, amigos, plenamente desenvolvidos, os pensamentos malignos e também atitudes rebeldes, serão expostos através das pessoas simbolizadas então pelo joio. Veja, o princípio da colheita nas parábolas de Cristo nos explica por que é possível para o homem determinar com base no mundo o tempo aproximado da volta do Senhor Jesus. De acordo com os tipos de caráter escritos em Mateus 24, versículo 25, que são próprios dos cristãos dos últimos dias, os quais estarão então preparados para o segundo advento do Senhor Jesus, o que podemos aprender a respeito do povo que Jesus então está preparando? Disse Jesus: quem é, pois, o servo fiel e prudente, o qual ele encontrará pronto quando voltar? Mateus 24, versículo 45. Em outras palavras, por quem está Jesus esperando hoje, em pleno o século XXI?
Além da breve resposta à pergunta de Mateus, capítulo 24, o nosso Senhor também contou 3 parábolas em Mateus 25, as quais descrevem quem é o povo que vai compor o grupo dos santos vivos quando Jesus voltar a esta terra, irmãos. A linha de raciocínio que permeia a resposta do nosso Salvador, que está registrada em Mateus 24, no versículo 25, revela que a preparação para o segundo advento de Cristo não é uma questão de preparação para a crise, como aqueles que se preparam para enfrentar um furacão que está se aproximando. Apesar da urgência ser indispensável na vida do cristão, verdadeiramente comprometido, o qual aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo, a preparação para o segundo advento é, na verdade, amigos, uma questão de estilo de vida e não apenas uma reação de emergência. Os servos fiéis e também prudentes, eles atendem, na verdade, à ordem do seu Senhor e providenciam diariamente o sustento para a casa do seu mestre. Irmãos, que tipo de responsabilidade o Senhor de todos os povos atribuiu especialmente para a sua igreja nos dias em que antecedem a sua volta? Qual o tipo de alimento que os servos do Senhor devem partilhar fiel e também prontamente enquanto o seu Senhor não retorna? Jesus deixou bem claro que a sua volta depende também da igreja, ou seja, dos seus servos proclamarem com eficácia o evangelho do reino, para que então uma geração tenha a oportunidade justa de aceitar a última mensagem de misericórdia e então ele virá. O Evangelho do Reino, amigos, proclama a sabedoria de Deus na vida dos seres humanos que o aceitam. Isso não deve ser simplesmente dito, mas deve ser uma demonstração viva e capaz de mostrar de forma apropriada e também convincente de que a nossa disposição não está no poder humano, mas em algo que capacita o homem a renunciar o próprio eu, os hábitos destrutivos e a viver também uma vida semelhante à de Jesus. E o servo fiel e prudente não apenas proclama a boa nova, mas ele encoraja a outros com o seu exemplo. Amigos, onde quer que os deveres cotidianos levem o servo fiel e também prudente, ele sempre atenderá às necessidades daqueles que o cercam. E no momento em que a porta da graça se fechar, conforme as condições locais lhe permitirem, esse servo ainda estará no campo ou no moinho, cumprindo as suas responsabilidades terrenas. A tarefa principal do servo fiel e prudente é desempenhar os deveres terrenos de maneira que reflitam a glória do caráter de Deus. Esse é o sentido da santificação. Conforme o Espírito de profecia, a verdadeira santificação consiste na realização alegre de nossos deveres cotidianos em obediência perfeita à vontade de Deus. Parábolas de Jesus, página 360. Irmãos, os sinceros de coração, eles entenderão qual é a verdade que eles tanto buscam quando o caráter de Cristo for reproduzido nos deveres cotidianos das suas vidas. Quando o poder de Deus que capacita o ser humano a obedecer à sua santa vontade preencher o coração deles. A verdade é que o caráter é um poder, amigos. Ele é o testemunho silencioso de uma vida sincera, desinteressada, plena e que exerce influência quase que irresistível sobre aqueles que nos veem. Quando manifestamos em nossa vida o caráter de Cristo e cooperamos com Ele na obra de salvar almas, amigos. Somente quando o Espírito Santo habita em plenitude em nossos corações. E quanto maior for a esfera da nossa influência, tanto maior será o bem que poderemos fazer. Irmãos, quando todos que professam servir a Deus seguirem o exemplo de Cristo, praticando na vida diária os princípios da lei de Deus, quando todos os nossos atos testemunharem que amamos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, então a igreja terá o poder de abalar o mundo. Bom, desejando ampliar as características do servo fiel e prudente,
o nosso Senhor contou a parábola das 10 virgens, na qual ele apresentou o princípio do advento com certa tardança. Veja, a experiência das 10 virgens diante de suas responsabilidades durante o período da tardança do noivo ilustra a experiência que a igreja viveria justamente antes da segunda vinda de Jesus. Os dois grupos de virgens representam então dois grupos em geral dentro do cristianismo, e especificamente dentro das igrejas que aguardam o advento do Senhor Jesus. Ambos os grupos professam estar esperando o seu Senhor. Ambos os grupos professam e também defendem publicamente as suas lâmpadas doutrinárias, e eles também são membros regulares da igreja. Mas a grande diferença entre os dois grupos não está na crença doutrinária, mas sim no que a doutrina produz na vida deles. Veja, uma lâmpada a óleo não serve para nada em meio à noite, em meio à escuridão, se ela não estiver abastecida com óleo. Da mesma forma que uma lanterna não serve para nada se não tiver pilhas ou então a bateria estiver carregada. A lâmpada ela é feita para ser um instrumento útil e não um objeto para ser admirado pela sua beleza e também engenhosidade. O propósito da lâmpada, na verdade, é auxiliar na produção de luz, amigos. Nessa parábola, porém, a luz não é a lâmpada, nem é o óleo, e também não é apenas a doutrina bíblica, e nem é o Espírito Santo. Mas, além da doutrina bíblica, a luz é o testemunho da vida cristã, o qual transforma a vida pelo poder do Espírito Santo e molda a mesma pelos princípios bíblicos. Diz o Espírito de Profecia: pela atuação do Espírito Santo, a palavra de Deus é uma luz quando se torna um poder transformador na vida de quem o recebe, implantando assim no coração dos homens os princípios da sua palavra. O Espírito Santo então desenvolve neles predicados de Deus. A luz de sua glória, seu caráter, deve refletir-se em seus seguidores. Parábolas de Jesus, página 414. Em outras palavras, as 5 virgens loucas não ficaram fora das bodas porque suas lâmpadas não eram tão belas e tão grandes quanto as lâmpadas das virgens prudentes. Elas foram desqualificadas para participar das bodas. Elas não puderam participar da obra de preparar o caminho para a vinda do noivo, porque as suas lâmpadas não produziam luz. Para os cristãos sinceros, o significado de tudo isso é muito claro. O membro da igreja conhecedor da Bíblia que não for transformado pelo Espírito Santo será uma representação inapropriada do estilo de vida de Cristo no momento em que o Evangelho do Reino for pregado por todo o mundo. Mesmo conhecendo toda a doutrina, ele ainda estará desqualificado para ser uma testemunha da boa nova de que Jesus reina no coração dos homens. Veja, em um tribunal, a testemunha é mais importante do que o advogado conhecedor de todos os fatos, pois ela testifica do que ela viu e ouviu. Da mesma forma, a conversão verdadeira, ela não ocorre por meros argumentos intelectuais, amigos. As 5 virgens prudentes, por sua vez, representam os cristãos que aguardam o advento de Cristo e que seu comportamento e sua doutrina lançam luz sobre os sinceros de coração de todo o planeta. A luz do estilo de vida desses cristãos traz sentido e também urgência a todos aqueles que estão em busca do reino, compelindo-os então a seguir tal estilo de vida. De que maneira, amigos, o cristão que aguarda o advento se torna então esse tipo de testemunha? Pedindo, buscando, insistindo, clamando pelo diário batismo do Espírito Santo. Bom, se somos virgens loucas, ainda é tempo de mudarmos nossa situação. E se somos virgens prudentes, prossigamos na santificação e na pregação do Evangelho. Que o Eterno abençoe ricamente a todos vocês, meus amigos. E até a próxima.